Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso vídeo de correção das questões de segunda fase da OAB. Nós já fizemos a primeira e a segunda questão dissertativa e hoje nós vamos dar continuidade, fazendo a correção da terceira questão dissertativa. Então vamos lá, vamos para a terceira questão. O enunciado, ele fala o seguinte: Luciano Viana trabalhou de forma remota para uma sociedade empresária de tecnologia, preponderantemente fora das dependências do empregador, fazendo uso de tecnologias de informação e de comunicação, sem que isso caracterizasse seu trabalho como externo, já que às vezes estava em seu domicílio, em outras comparecia ao estabelecimento do empregador e em outras visitava clientes. Sua remuneração se dava na forma de produção. Ao ser dispensado, Luciano ajuizou reclamação trabalhista pretendendo horas extras, porém injustificadamente. Chegou atrasado à primeira audiência, o que resultou no arquivamento. A mesma situação ocorreu ao ajuizar uma segunda ação idêntica. 3 dias depois, agora 5 dias após o trânsito em julgado da decisão de arquivamento da segunda ação, Luciano ingressou com uma terceira ação idêntica às anteriores. Na condição de advogado da sociedade empresária, responda ao questionamento a seguir. Letra A. Em relação ao ajuizamento por Luciano, o que você deve alegar inicialmente? Fundamente. Em sede de contestação, qual a tese jurídica a ser sustentada para rechaçar o pedido de horas extras? Pessoal, vamos lá. É necessário nós prestarmos atenção no enunciado da questão. O enunciado da questão, ele vai trazer algumas pegadinhas. Ele vai trazer situações onde você se atrapalhe. Nessa questão específica, houve praticamente a literalidade do texto de lei, mas logo em seguida veio uma frase que poderia causar uma certa confusão no candidato. Quando você está fazendo a prova, você precisa se concentrar, você precisa entender que o enunciado ele não está ali para te ajudar, ele está ali para eliminar as pessoas. Tá? E só vai conseguir ser aprovado aquela pessoa que estiver atenta. Então, se a gente voltar para o enunciado, a gente vai se deparar com algumas coisas, com alguns detalhes. Ele fala o seguinte, que Luciano trabalhou de forma remota para uma sociedade empresária de tecnologia, preponderantemente fora das dependências do empregador, fazendo uso de tecnologia de informação e comunicação. O que é que o enunciado está trazendo? Ele está trazendo a literalidade do artigo 75B da CLT, que fala sobre o teletrabalho. Mas para te confundir, ele fala assim, sem que isso caracterize seu trabalho como externo. Então, há uma diferença entre o trabalhador externo e há uma diferença entre o trabalhador na modalidade de teletrabalho. E onde está essa diferença? No texto da lei. O texto da lei, o artigo 75B, ele vai falar exatamente sobre, ele vai trazer o conceito de teletrabalho. Então vamos lá. O caput fala: considera-se teletrabalho o trabalho remoto fora das dependências da empresa, do empregador, com utilização de tecnologia de informação e comunicação. É o que o texto está falando. Então, ele está falando do teletrabalho, mas em seguida ele traz, sem que isso caracterize trabalho externo. Por que ele faz isso? Por que a pessoa que elaborou a questão faz isso? Não é para te ajudar, é uma pegadinha, uma casca de banana, você precisa ficar atento, tá? Então, outra coisa interessante, tá? A gente tem que se atentar ao parágrafo 1º do artigo 75B. Ele vai falar o seguinte, que o comparecimento, mesmo que habitual, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Por quê, Melk? Porque, se você observar, no enunciado, ele traz as seguintes informações, que às
Às vezes, ele estava em seu domicílio. Outras vezes, comparecia no estabelecimento do empregador. E ainda outras visitava clientes. Se ele disser que comparecia ao estabelecimento do empregador de maneira habitual, ele vai tentar, talvez, ali também te confundir, tá? Nesse caso aqui, ele não trouxe a palavra habitual, mas ele trouxe que não era externo, tá? Que às vezes era em casa, às vezes no empregador e outras vezes em clientes. Então, fique atento ao enunciado, tá? O que foi que aconteceu? O Luciano, ele entrou com a reclamação trabalhista e não compareceu na primeira audiência. É isso que o enunciado está nos dizendo aqui. Então, vamos retornar para mim aqui. Ele entrou com a reclamação, não compareceu à primeira audiência. Logo em seguida, o enunciado diz que ele entrou novamente com a reclamação. O enunciado fala assim: chegou injustificadamente, não é que ele não compareceu, desculpa. Injustificadamente chegou atrasado à primeira audiência, o que resultou no arquivamento. A mesma situação ocorreu a ajuizar uma segunda ação idêntica. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando que era o mesmo objeto, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. É importante esse detalhe, tá? Então, ele, numa segunda situação, também entrou com a ação, fazendo os mesmos pedidos e também não chegou a tempo, chegou atrasado para a audiência. E aí, olha o que ele faz. 5 dias após o trânsito em julgado da decisão de arquivamento da segunda ação, ele ingressou com a terceira ação, idêntica às anteriores. Os prazos são extremamente importantes quando você estiver fazendo uma prova da OAB, tá? Se atente aos prazos, se atente aos dias. Ele está dizendo que isso aconteceu 5 dias após o trânsito em julgado da decisão de arquivamento da segunda ação. Se nós formos para o artigo 844 da CLT, lá vai estar prevendo sobre audiência. Se nós formos mais a fundo, nós vamos nos deparar com o artigo 731 e 732, onde vai nos trazer um instituto jurídico chamado perempção. Então, você vai fazer o seguinte: quando você se deparar com a sua questão da OAB, quando você se deparar com a sua prova da OAB, na sua questão, você vai marcar aquilo que você considera importante. Então, o que é que devemos marcar aqui? Nós devemos marcar que ele chegou atrasado na primeira audiência, chegou atrasado na segunda audiência, e 5 dias após o trânsito em julgado da decisão que arquivou a segunda ação, ele ajuizou uma terceira ação. Então, você vai pegar a sua CLT e você vai lá no seu índice remissivo da CLT. Vai chegar aqui no final, seu índice remissivo. E você poderá procurar por audiência. Então, você vai se deparar com o artigo 844. Você pode procurar por perempção, se você lembrar já de cara que houve uma perempção aqui. Então, você pode procurar, no caso ali do teletrabalho, você vai procurar teletrabalho. Você vai procurar, se a gente vai verificar aqui no enunciado, né, nas letras das questões, que houve um pedido de horas extras. Então, você pode procurar em horas extras. Tá? Então, você tem que folhear a sua CLT e ter familiaridade com o seu índice remissivo. Precisa ser algo que faz parte de você nessa sua fase. Precisa ser algo que você vai conhecer a sua CLT de capa a capa. Não tem como se preparar para a segunda fase da OAB e não pegar a sua CLT. Não tem como se preparar para a sua segunda fase da OAB e não responder questões dissertativas, não tentar fazer peças processuais. É necessário que você treine, porque é o treino que vai te dar a adaptação e vai te dar a tranquilidade no dia da prova.
Então, é por meio do treino que você vai conseguir identificar no seu índice remissivo, da sua CLT, com facilidade, as matérias que estão sendo levantadas, as teses que estão sendo levantadas. Então, retornando à nossa questão, ele foi dispensado, ajuizou uma reclamação trabalhista pretendendo horas extras. E aí ele chegou atrasado em 2 audiências. Letra A. Em relação ao ajuizamento da terceira ação por Luciano, o que você deve alegar inicialmente? Como eu falei, você vai procurar por audiência, aí vai se deparar com 844. Na sua CLT, se tiver a remissão para o 731, quando você se deparar com 844, você vai ler, e aí você vai ver embaixo uma remissão para o 731 e o 732. Ah, Mel, que eu não comprei a CLT da professora Gleise e nem do professor Luiz Dutra. Ah, eu não comprei a CLT do professor Renato Saraiva ou da professora Ariana Linhares. Então, o que é que você vai fazer? Você vai agora lá na sua CLT e vai no 844, vai procurar o artigo 844 e ao lado dele você vai escrever uma setinha com lápis e colocar a observação. Ver 731 e 732 da CLT, que lá vai falar sobre a preempção. Então vamos lá, vamos corrigir, vamos começar a responder a nossa questão. Então, nós nos deparamos aqui com o Instituto da Percepção, certo? O Instituto da Percepção, e a gente vai ver lá na audiência trabalhista, tá? Lá na audiência trabalhista, que a ausência. Deixa eu retornar para mim aqui rapidamente. Então vamos lá. A ausência das partes. O 844 vai trazer isso. A ausência das partes na audiência trabalhista vai trazer consequências para as partes. Quais são essas consequências? Se for o reclamante, haverá o arquivamento do processo sem resolução do mérito. Se for a reclamada, haverá o que a gente chama de revelia. E também haverá a confissão ficta da reclamada. Isso significa que, se a reclamada não comparece à audiência, a matéria de fato levantada, os fatos apresentados pelo reclamante em sua petição inicial, será considerada verdadeira. Isso não significa que a reclamada não consiga se defender de matéria processual. Não, ela pode se defender de matéria processual. Ela pode se defender levantando matéria de ordem pública. No entanto, os fatos narrados serão tidos como verdadeiros. Se o reclamante disse que trabalhava fazendo 3 horas extras por dia, esses fatos serão incontroversos, uma vez que a reclamada não compareceu em audiência. Combinado? Entendido? Então vamos retornar aqui para a nossa questão da OAB. Então nós já vimos que existem consequências, existem efeitos, tá? A audiência, ela é o ato principal, é o ato processual principal dentro da Justiça do Trabalho. Tá? E esse não comparecimento trará o arquivamento para o reclamante e trará a revelia e confissão ficta para a reclamada. E agora, nós veremos o Instituto da Percepção, que está previsto no artigo 731 e 732 da CLT. O que significa que, na reclamação trabalhista, quando houver 2 arquivamentos consecutivos, ou seja, 2 vezes seguidas houve o arquivamento, o reclamante precisa aguardar um prazo de 6 meses para ajuizar a terceira ação. Não foi o que aconteceu aqui no nosso caso. Ele ajuizou a terceira ação 5 dias após o trânsito em julgado da decisão que arquivou a segunda ação. Logo, ele poderá fazer uma terceira reclamação desde que respeite o prazo de 6 meses, tá? Então, vamos interpretar a preempção de maneira rápida aqui. Primeiro arquivamento. O reclamante faltou, o processo foi arquivado sem resolução de mérito.
Segundo arquivamento, logo na sequência, mesmo objeto, mesma causa de pedir, mesmos pedidos, o processo será novamente arquivado sem resolução de mérito. Entrou com a terceira ação, logo de imediato. Então, ele tem que se atentar que, para a terceira ação, precisa respeitar o prazo de 6 meses. Caso contrário, acontece o que nós chamamos de perempção. Onde isso está? Isso está no 731, isso está no 732 da nossa CLT. Então, vamos responder aqui. Vamos responder. Em relação, letra A, ao ajuizamento da terceira ação por Luciano, o que se deve alegar inicialmente? Deixa eu só voltar aqui, antes de começar. Uma outra pesquisa que você pode fazer no seu índice remissivo é procurar por contestação, por resposta do réu. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, vamos responder a nossa letra A. De que maneira? Vamos escrever usando parte do enunciado para chegarmos na nossa resposta. Em relação ao ajuizamento da terceira ação por Luciano, vírgula, quem nós somos? O advogado da sociedade empresária, né? Então, a sociedade empresária deverá alegar em preliminar de mérito em sede de contestação a existência de perempção. Veja que eu falei que será em sede de preliminar de mérito. Por quê? Porque vai ser nesse momento processual, vai ser na contestação que a empresa vai se defender. Então, antes mesmo de adentrar o mérito da contestação, será necessário levantar uma preliminar. Por quê? Porque você quer o arquivamento do processo sem a resolução do mérito. Então, se você quer que o processo seja arquivado antes da apreciação do mérito pelo magistrado, você vai levantar isso em sede de preliminar. Quando que a empresa se defende? Na contestação. Ficou claro? Então, em relação ao ajuizamento da terceira ação por Luciano, a sociedade empresária ela deverá alegar em preliminar de mérito, em sede de contestação, a existência da perempção. Conforme previsto, é aqui que vai te dar o ponto dessa questão, tá? Então, conforme previsto ou conforme artigos 731 e 732, ambos da CLT. 731 e 732, ambos da CLT, tá? Fez essa questão, respondeu dessa forma, pode ter certeza, os 0,65 pontos estão garantidos. Olha o que foi que nós fizemos. Não adianta só sabermos o direito, precisamos expressá-lo na nossa prova. Então, nós descobrimos que era perempção, nós precisamos trazer isso e colocar isso na nossa questão de segunda fase. Então, vamos usar parte do próprio enunciado para começar a responder. Olha que interessante. Então, eu usei exatamente o enunciado da letra A. Em relação ao ajuizamento da terceira ação por Luciano, a sociedade empresária, o que é que ela vai fazer? Como ela deve alegar inicialmente? Ela deve alegar, em preliminar de mérito, a perempção. Alegando a perempção, com base, não esqueça de trazer o artigo da lei que prevê isso. Então, com base no 731 e no 732, da CLT. Perfeito. Conseguiu responder a sua primeira letra, na verdade, né, da questão. Vamos agora para a segunda. Em sede de contestação, qual a tese jurídica a ser sustentada para rechaçar o pedido de horas extras? Fundamente. Então, olha que interessante, antes de a gente começar a letra B, a gente conseguiu até no próprio enunciado da letra B, responder a letra A. Olha, aqui está falando de contestação, tá vendo? Então é bem importante ficarmos atentos ao que a própria questão traz. Então, nesse caso aqui, nós precisamos lembrar do teletrabalho, tá? É necessário lembrarmos do Instituto do Teletrabalho. Então, é um regime
como nós começamos a responder a questão, você lembra que eu chamei a atenção para o teletrabalho? Eu falei que no 75B fala que o teletrabalho é um trabalho remoto, fora das dependências, e olha que interessante, aqui está o pulo do gato. Tem que estar mencionado que trata-se de utilização de tecnologia de informação e comunicação. Tem que falar que está se relacionando a um TI e comunicação, tá? Para que você caracterize o teletrabalho. Então, ele tem que ser fora da dependência da empresa, ele tem que ser remoto, ele pode sim prestar esse serviço na empresa. Ele pode prestar esse serviço em casa, ele pode prestar esse serviço visitando os clientes da empresa, mas isso precisa estar relacionado à utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Perfeito? Por que isso é importante? Se nós continuarmos, nós veremos que o enunciado fala que ele trabalhava por produção. Por que isso é importante? Porque quem trabalha por produção, no regime de teletrabalho, não tem direito às horas extras. Então, em sede de contestação, qual a tese jurídica a ser sustentada para rechaçar o pedido de horas extras? Aí nós vamos precisar ir até no parágrafo 3º, ainda do 75B. Fala o seguinte: nas hipóteses de prestação de serviço em regime de teletrabalho ou trabalho remoto, por produção ou tarefa, não se aplicará o disposto no capítulo 2, título 2 dessa consolidação. O que é que está lá no capítulo 2, título 2 dessa consolidação? Nós temos, entre os artigos, o artigo 62, que fala que não são abrangidos pelos regimes previstos neste capítulo. Que capítulo? O capítulo 2. Inciso 3º, os empregados em regime de teletrabalho. Então, você precisaria dar uma garimpada maior. Tá? Você teria que ver no artigo 3º do 75 algumas exceções. E essas exceções incluem o previsto no artigo 62, inciso 3º. E o artigo 62, inciso 3º, fala que não se aplica ao regime de teletrabalho o que está sendo previsto naquele capítulo. E esse capítulo prevê o que, Melk? Ele fala sobre a duração do trabalho. Ele traz na sua seção 2, né, a jornada de trabalho. E aí lá vai falar sobre horas extras. Então, é importante que você fique atento que não está sujeito ao controle de jornada. O enunciado não fala que havia um controle de jornada. Então, se o empregado do teletrabalho ele foi contratado de maneira remunerada por produção ou por tarefa, automaticamente a regra é que ele está excluído do controle de jornada. Qual é a consequência disso? Ele não tem direito às horas extras. Mas é importante você se atentar que, se a empresa, se o enunciado trouxer a informação de que a empresa faz o controle de jornada por qualquer meio, então ele passa a ter direito às horas extras, ao recebimento das horas extras. Nesse caso aqui, não há essa previsão. Se não há essa previsão, nós podemos dizer, nós podemos rechaçar ao pedido de horas extras dele. De que forma? Nós iremos dizer que Luciano trabalha no regime de teletrabalho previsto no artigo 75B da CLT e que o mesmo não está sujeito ao controle de jornada, tendo em vista que trabalha por produção, vírgula, não fazendo jus ao recebimento. Então, dando continuidade aqui, Luciano trabalha no regime de teletrabalho, previsto no artigo 75B da CLT, e que o mesmo não está sujeito ao controle de jornada, tendo em vista que trabalha por produção, não fazendo jus ao recebimento de horas extras. Onde que isso está previsto? Conforme artigo 75B, parágrafo 3º e
62, inciso 3º, ambos da CLT. Perfeito. Respondemos a nossa segunda questão do enunciado, né? Respondemos a letra B, né, do nosso enunciado aqui, da terceira questão da OAB. Gente, eu espero mesmo que eu tenha conseguido ser claro para vocês. Eu acabei me excedendo um pouco aqui no tempo, mas eu tentei ser mais objetivo possível. Gente, então vamos encerrar por aqui nossa aula, nossa terceira aula, respondendo a terceira questão da OAB. Vamos dar continuidade com a quarta aula, onde nós também iremos responder as letras A e B, tá, do enunciado da questão número 4. Eu espero que você tenha gostado. Então eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que vai fazer a segunda fase da OAB. Tem um link onde você pode me chamar e eu posso explicar mais sobre o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB. Tá bom? Fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.